Fala de escolhidos, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. E hoje nós vamos falar sobre o episódio 37 de Digimon Adventure de 2020. Esse episódio que honestamente eu não queria falar a respeito dele. Por mim, a gente pulava do 36 pro 38 tranquilo e fingia que esse episódio nunca existiu. Os acontecimentos desse episódio serviram apenas para nos deixar mais chateados com algumas coisas que já vinham acontecendo antes. Por exemplo, nós tivemos aí todo o enredo, todo o roteiro trabalhando para o Tai. E agora nós tivemos um episódio no qual a Mimi se tornou uma capitalista onde só pensa em pedras preciosas e não serviu para nada. Nós não adiantamos na trama, nós não adiantamos em todo o mistério, nós não nos aprofundamos em nenhum dos Digi escolhidos. E algumas pessoas podem confundir o que aconteceu nesse episódio com talvez um aprofundamento e um conhecimento melhor sobre a Mimi, mas não foi exatamente isso que aconteceu, não houve esse desenvolvimento da personagem. Simplesmente eles fizeram um episódio para comer tempo de tela, para cumprir aí com o cronograma dos 66 episódios. E honestamente seria muito melhor que esse episódio tivesse sido utilizado de uma forma mais cadenciada, trabalhando em si a história do anime, a história central. Eu até aceitaria se esse episódio fosse um episódio de flashback, falando sobre a antiga guerra, falando sobre os antigos Digimons, falando sobre os antigos que viviam no Digimundo. E aqui a gente teve uma completa, me desculpem os fãs, me desculpem a galera aí das antigas e me desculpe você que está chegando agora, mas foi um completo desrespeito com os fãs. Na moral, a gente espera uma semana para assistir um episódio bom e eles nos entregam aquilo. Não estou falando que foi mal animado, não estou falando que foi tedioso. Ele simplesmente não condiz com nada daquilo que o anime vem se propondo a entregar. Mas, como vocês sabem, eu sempre procuro olhar o lado positivo das situações. E a gente consegue extrair coisas positivas mesmo neste episódio tão a pulso, tão cansado. E eu tô falando dos Digimons novos que foram apresentados. Digimons que só foram apresentados em outras mídias, como VPads e por aí vai. Todos esses Digimons foram apresentados nesse episódio e eu gostei disso. De resto, a gente pode esquecer tudo que foi mostrado ali do episódio e concentrar nossos esforços apenas nesses Digimons que chegaram agora. Mas velho, se essa é a primeira vez que você está chegando aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou o Antônio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o Martelo de Guerra e aqui eu sempre falo sobre filmes, séries, animes, tudo aquilo que eu tô assistindo, eu acho interessante trazer aqui para comentar com vocês. Então, velho, não perde tempo, deixa o seu like, se inscreve porque isso é muito importante e me motiva, é claro, a continuar produzindo conteúdos aqui pro canal. É válido lembrar que aqui no canal a gente tem a tradição, né, de que sempre que vai falar sobre Digimon, a gente toma uma bebidinha, um suco, um chá, um achocolatado, para lembrar daquele gostinho de infância que a gente tem quando assiste Digimon. Eu já tô aqui com o meu cafezinho, então corre lá na cozinha, pega o seu e volta porque a gente já vai falar sobre esse episódio que não deveria ter existido. O episódio dessa semana começou de uma forma bem promissora. Tai e os seus amigos estão ali conversando para tentar localizar comida, eles estão se organizando para buscar alimentos. Eu achei muito legal e pensei inclusive que neste ponto haveria o desenvolvimento dos personagens. Imagina a dupla Sora e Izzy conversando a respeito de suas vidas pessoais, Tai conversando com o TK sobre o Matt, seria fantástico. Ou até mesmo o Patamon conversando com a Tailmon sobre a guerra, sobre o que aconteceu, sobre os acontecimentos. Mas isso não rolou. O que aconteceu foi bem diferente do que eu imaginei. O Agumon então começa a escalar um coqueiro na busca de conseguir coco, água de coco, se hidratar. E aí aquele coqueiro, milagrosamente, misteriosamente, acaba quebrando com o peso do Agumon. Ok, eu não acredito que o Agumon seja tão pesado a ponto de quebrar um coqueiro, mas foi o que aconteceu, então até aí não vou reclamar. Eles então acabam caindo no mar, naquele rio, né? O rio tá levando eles, aquele córrego, tá com a correnteza assim bem forte e acaba levando eles. E aí, quando a Sora viu aquela situação, ela pula para salvar o Tai e o Agumon. E eu pensei que ela fosse conseguir, eu realmente pensei que ela fosse conseguir salvá-los. Mas acaba sendo levada pela correnteza e aí eles vão parar em um outro local. Ao chegar em terra firme, eles são capturados por um grupo de Gotsumons, Digimons aí que são bem conhecidos da gente, a gente já conhece eles de muito tempo. Esses Gotsumons estão trabalhando junto com a Mimi para destronar um tirano que vive naquela região. Sendo assim, a gente acaba descobrindo o que foi que aconteceu com a Mimi, o porquê que a Mimi passou tanto tempo desaparecida e o que ela fez durante todo esse tempo. A Mimi então explica que quando foi jogada para ali, quando foi parar naquele local,
a Togemon acabou entrando em confronto com outro Digimon. Eles achavam que esses Digimons estavam perseguindo elas, mas na verdade esses Digimons achavam que elas trabalhavam para esse tirano que vive nessa região. E desde então, desde aquele episódio, desde aquela semana na qual a Mimi caiu ali, que a Togemon tá lutando, tá trocando soco com esse Digimon. Cara, é muito tempo de pancadaria, fala a verdade. E nesse ponto a Mimi então explica pra eles, após esse confronto, essa confusão que rolou ali com a Togemon, com esses outros Digimons, ela acaba explicando que quer libertar aqueles Digimons, quer libertar aqueles coitados, quer que eles sejam livres, até porque eles merecem ter a liberdade. E aí eu já fiquei estranhando, fiquei, cara, por que diabos, por que raios nós estamos entrando em um mérito como esse, em uma situação como essa? Por que a gente não volta, vai lá, se junta com o TK, com a Kari e vai pro continente lá matar no Millenniummon, talvez, né? Mas não, eles resolveram perder tempo ali, beleza, vamos ajudar esses Digimons, ok, uma boa ação. Não demora muito e nós acabamos descobrindo o real motivo da Mimi querer salvar aqueles Digimons. Na verdade, ela quer acabar com aquele monopólio e adquirir poder, tomar para si, tomar a posse daquelas pedras raras. Lembra que a Mimi estava coletando umas pedras raras e aí até eu especulei aqui que talvez aqueles fossem os brasões físicos e a gente descobriu aí que não tem nada a ver, que provavelmente e possivelmente nós não teremos aí os brasões sendo explorados, né, o item mesmo sendo explorado nessa temporada. A Mimi quer muito aquelas pedras, ela quer ficar rica, quer fazer dinheiro, quer montar sua empresa, quer ter sua própria corporação. Eles então, seguindo as ordens da Mimi, acabam elaborando um plano. A Mimi elabora ali todo um plano de ataque, um plano de ação, e eles vão ali para aquela caverna tentar libertar aqueles Digimons, naquele castelo, né, aquela espécie de castelo repleto de cavernas subterrâneas ali, para tentar salvar esses Digimons que ela está tão preocupada quando na verdade não está. A segunda metade do episódio já começa com a Bindramon atacando um acampamento de Goburimons. Os Goburimons estão juntos a outros Digimons chamados Sunarizamons. Eis que é posto em prática então o plano da Mimi. É legal a gente ver como a Mimi elaborou esse plano, como a Mimi teve toda essa ideia de partir para cima, de querer salvar e tudo mais. E aí a gente descobre que o real motivo, o que ela realmente queria, estava contido no plano B. O plano A era simplesmente uma distração para que todo mundo resolvesse comprar a ideia dela e enfrentar aquele monstro, aquele Digimon. O verdadeiro plano dela era entrar naquele castelo, libertar os Digimons e roubar todas as pedras preciosas. Ou não vou dizer roubar, mas se apropriar, ou então talvez até criar ali o seu próprio monopólio. Isso que o episódio deixou claro pra mim e eu fiquei pensando, cara, não condiz muito com a personalidade da Mimi, isso é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado, daquilo que a gente geralmente vê a Mimi fazer, né? De repente eles escutam um barulho e é um Digimon chamado Gogmamon. E é ele quem está comendo aquelas pedras preciosas. O Gogmamon é o Digimon líder, é o chefe daquele local, é o ser supremo daquele local. E ele está disposto a devorar todas aquelas pedras, inclusive alguns Digimons feitos de pedra. A gente vê que ele é um Digimon que só pensa no seu proveito, só pensa em si. Ele é muito individualista e solitário de certa forma. Mas a gente vê que ele está devorando ali aquelas pedras preciosas cada vez mais e sempre cospe pedras ali que a Mimi chamou até de diamantes. Ele sempre os cospe, ele não os devora. E a gente fica pensando, por quê? Por que ele não devora esse tipo de pedra? Por que ele só devora os outros tipos, mas esse ele descarta? Logo de início eu já comecei a pensar nisso e logo de cara a gente já também descobriu qual é o motivo de ele não comer os diamantes. Bom, tá rolando o confronto e a gente vê que ele devora outros Digimons, correto? Correto. A Mimi então pega a Mimi, se irrita, fica extremamente frustrada. E aqui, meus amigos, é que tá o ponto principal, o ponto mais legal desse episódio, se não o único ponto, tirando a aparição dos novos Digimons. A Togemon então digivolui para Lilymon e a transformação possuiu aí uma animação, recebeu uma animação muito mais interessante, uma animação muito bonita e eu fiquei vidrado nessa digivolução. Eu achei muito bonita, achei muito legal mesmo. Por isso que no começo do vídeo eu falei para vocês que tem coisas que se salvam nesse episódio, nem tudo está perdido.
Não foi o melhor episódio, longe de ser. Honestamente, pra mim, este foi o pior episódio da temporada, até o momento. Com calma, vamos com calma, porque esse anime ainda pode nos surpreender de forma positiva ou negativa. Essa cena acontece, é uma cena muito bonita, muito legal mesmo. A Lilimon parte pra cima com seu canhão, e aí a Lilimon começa a lutar contra o Gogmamon. A Mimi percebe que ele não come os diamantes, fazendo assim com que a Lilimon utilize esses diamantes como munição para atingir o Gogmamon, eliminando ele de uma vez por todas. Muitas pessoas ficaram felizes com esse episódio, né? Muitas pessoas ficaram contentes porque nós não tivemos o Metal Greymon. Finalmente, Tai passou a ser um mero coadjuvante dentro deste episódio. Ok, ponto positivo. Nós tivemos a chegada de Digimons novos dentro da franquia, Digimons que pertencem a outros segmentos da franquia, digamos assim. Muito bom, muito interessante, mas eu pergunto a vocês, tá? Para onde foi o desenvolvimento dos personagens? Para onde foi a importância de derrotar o Millenniummon, de impedir que ele renasça? Para onde foi a importância de saber mais sobre os anjos? Por que deixaram isso de lado? Por que não estão se aprofundando? O tempo usado para estragar aí esse episódio, o tempo usado neste episódio poderia muito bem ser utilizado para explicar muitas coisas. Seria muito bem utilizado para expandir o Digimundo. E não estou falando só de expandir o Digimundo na questão de Digimons, mas expandir o Digimundo, nos mostrando locais, nos mostrando cenários, nos mostrando a riqueza daquele lugar e as infinitas possibilidades. Digimon é um anime muito interessante porque nós temos Digimons que parecem gatos e se tornam mulheres, nós temos Digimons que parecem dragão, mas que se tornam outros seres, seres metalizados, ciborgues, nós temos fantasmas, nós temos todo tipo de ser dentro desse universo, dentro dessa fauna, né? Dentro dessa flora que é o Digimundo. E a gente não vê isso ser explorado, e eu pergunto a vocês por quê? Por que fazer um episódio como esse que não agradou em nada? Eu confesso para vocês que eu acho que os fãs da Mimi, aquela galera que curte de verdade a Mimi, não ficaram contentes com o que viram. Tudo bem, ela teve seus momentos divertidos, teve seu momento falando sobre a sua família, teve seu momento em cena, mas não condiz, não fez jus à importância, ao peso que a personagem tem dentro do anime. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito decepcionado com esse episódio e muito chateado com o que fizeram ali. Tudo bem deixar o Tai de lado, aprovadíssimo, mas vamos saber utilizar os outros personagens, vamos desenvolver aqueles personagens, aqueles incríveis Digimons que nós temos. Cara, eu acredito que o próximo episódio vai ser bombástico, vai ser muito top. Nós vamos ter o Joey e nós vamos ter o Matt, né? E a gente vai ter um aprofundamento, nós vamos ter um desenvolvimento ali entre Matt e Gabumon, e entre o Joey e o Gomamon. Eu acredito demais que vai haver esse desenvolvimento nesse próximo episódio, e será um episódio muito melhor do que o que nós tivemos essa semana. Meu computador deu problema e eu acredito que isso foi um presságio, foi Deus dizendo assim, cara, não assiste esse episódio. Mas vocês sabem, eu combinei com vocês que eu sempre iria comentar semana após semana todos os episódios, e aqui estou eu comentando mais uma vez um episódio de Digimon. Bom, tudo o que eu disse aqui é apenas a minha opinião. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse episódio. Se gostaram, se não gostaram, se concordam com os pontos que eu citei aqui. E velho, é isso que eu tenho para falar sobre esse episódio. Foi um episódio mais meio né? E eles podem melhorar e muito. Bom, uma vez mais, muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. Este foi o Martelo de Guerra. Já sabe, né? Abraça seu Digimon, bota seu Digivice no bolso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!